Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador Gilvan Antônio da Silva fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21 ao 33. Honra, glória, poder e louvor, Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve, ó Rei, obediente ao Pai, vos foste levado para ser crucificado como um manso cordeiro e conduzido à matança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava encostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele em que eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria dizer: compra o que precisamos para a festa, o que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procureis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podes ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade eu vos digo, o galo não cantará antes que tenhas me negado 3 vezes. Palavras da salvação. Peço ao primeiro secretário João Márcio Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves.
Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária neste dia 15 de abril de 2025. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 14ª sessão ordinária, realizada em 8 de abril de 2025. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a ata da 14ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 14ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 8 votos. A ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. A Câmara Municipal de Piuí, através dessa presidência e do vereador Gilvan Antônio da Silva, convidou o engenheiro agrônomo, senhor Eduardo Augusto Pereira Uliana, representando a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, Emater, para participar dessa sessão, para apresentar as ações que serão desenvolvidas pela Emater na cidade de Piuí e região. Ô, Eduardo, se você quiser empreender, fica à vontade. Pode sentar aqui em cima, aqui, faz favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. O Gilvan me convidou, né, através do Zé Wellington. A gente já tinha, né, que trazer para conhecimento da Câmara o nosso relatório anual de atividades, né, tudo que a Emater realizou no ano de 2024, né. Eu já gostaria até de entregar aqui ao presidente, né, e gostaria que depois todos os vereadores dessem uma olhada, né, que foram todas as atividades que a Emater realizou aqui no município, né, no ano passado. Desde concurso de qualidade de queijo, né, municipal, regional, concurso de qualidade de café, atendimento aos agricultores familiares, o PENAI, né, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para merenda escolar. Então foram essas ações que a gente desenvolveu, né? O Sérgio, ele estava aqui como técnico local, grande parte desse trabalho foi ele que desenvolveu, né? Eu estava na certificação de café, então eu atendia não só Piuí, mas toda a região com a certificação de café. E esse trabalho, infelizmente, o Sérgio foi transferido, né? E eu vou assumir o escritório local aqui da Emater de Piuí. Então eu vou atender o escritório local de Piuí, vou atender um dia em Doresópolis e continuo na certificação também, né? Então o trabalho, pretendo continuar o trabalho, né, que o Sérgio realizou, né, um bom trabalho, e dar sequência. Então eu tô aqui à disposição, né, da Câmara, do município de Piuí, para contribuir com a agricultura, né, com a agricultura familiar e ajudar a desenvolver o município. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Eduardo, fica à vontade. Boa noite, senhor presidente, nobre colega e vereadores, públicos acompanhando nas redes sociais, a imprensa escrita e falada. Eduardo, te agradecer pelo convite, né? Quando a gente
ficou sabendo aí pelos meios de comunicação que você tinha sumido da Emater, né? Já estava na Emater, mas agora sumiu, né, aqui a cidade, prestando o seu trabalho. A gente fica muito feliz de saber que a nossa cidade sempre está bem encaminhada com os técnicos que aqui representam, né? A gente sabe a Associação Comunitária de Penedos, né, quanto a Emater foi importante, não só lá em Penedos, mas também o quanto a Emater desenvolve um trabalho aos pequenos produtores, médios, igual você falou aí, a certificação de café, de queijo. Então, os eventos que tem na cidade, a gente sabe que a Emater está presente. E para nós aqui é muito importante, você deixou aqui para nós a planilha do trabalho, e dizer para você que o que precisar dessa casa, estamos à disposição, e pedir aí que continue como você sempre foi, todas as vezes que a gente precisou, e ali da Emater fomos bem atendidos, né? Eu acho que é isso que é importante. O técnico está presente, desde a propriedade, agricultura familiar, a gente sabe o quanto é importante para a nossa cidade, e a Emater é o braço ali do pequeno produtor, do médio, também do grande. A gente sabe que está de portas abertas para quem precisar. E fica aqui mais uma vez o agradecimento e dizer que o que precisar dessa Câmara de Vereadores, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Gilvan. Também estou à disposição. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, caros vereadores. Boa noite, presidente, vereadora Shirley, servidores da casa, o público que nos acompanha pelas redes sociais. Te parabenizar, né, Eduardo, por essa nova empreitada agora, né, que Deus te abençoe esse novo cargo aí, frente ao escritório da Emater. E aproveitar também agradecer, né, pela parceria de sempre com o SAAI, né, que é uma parceria que sempre deu certo. E faço as palavras do Gilvan as minhas. As portas da casa estão abertas, e o que precisar aí, Emater, você pode contar com a gente aqui. Que Deus abençoe essa nova caminhada sua aí. Muito obrigado. Eduardo, também queria te agradecer, né, até pelo convite, né, e você vir aqui hoje. E queria também te dar os parabéns aí para essa sua, né, nova etapa, né, à frente da Emater. Eu me lembro até o mandato passado, né, eu fui autor de uma moção, né, para você, né, pelos bons serviços prestados aí na Emater. E está aí hoje aí sendo reconhecido, né? Está muito mais que merecido. E estamos aqui também à disposição, né? Que você precisar aqui da gente aqui, da Câmara, a gente está aí para poder ajudar. Então, muito obrigado e sucesso. Obrigado. Eu já me considero piuense, né? Eu já estou aqui na cidade, já tem 17 anos. Né? Trabalhei esse tempo todo na certificação de café e agora estou assumindo o escritório local, né? Então eu agradeço a todos, e a Emater também está à disposição no que for preciso. Obrigado. Eduardo. Eu que agradeço e... Presidente. Desculpa. Eduardo, parabéns, viu, pelo novo cargo aí, né, Eduardo? Isso é muito importante dos pequenos produtores, né? Você tem sempre contribuído com o nosso município. Eu estive em Belo Horizonte algum tempo atrás, Eduardo, e pude acompanhar lá no governo do estado um projeto do governo do estado sobre irrigação para os pequenos produtores. Essa irrigação me parece que é totalmente gratuita. Você tem algum conhecimento desse projeto? Eu ainda não tenho conhecimento específico, Lúcio. Eu soube essa semana que está vindo um kit para Doresópolis, mas eu não sei como que vai funcionar essa distribuição desses kits, os municípios que vão ser atendidos, eu ainda não tenho conhecimento. Eu vou te encaminhar depois a planilha do governo. O pessoal lá do vice-governador me passou a planilha completa de benefícios para os municípios, né? Eu acho que vai ser bem interessante para vocês isso aí, né? Para atender os pequenos produtores nessa questão de irrigação, né?
e que já que é gratuito, né, nós puder trazer para estar colaborando com os pequenos e médios agricultores é muito importante. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você. Então, Eduardo, muito obrigado mais uma vez. E você fica à vontade se você quiser continuar aí para assistir a nossa reunião. E fica à vontade, viu? Depois eu vou lá fazer uma visita para você lá. Vai tá bom? sim. Todos estão convidados a passar lá tomar um café com a gente lá. Obrigado. Muito obrigado. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de decreto legislativo 2 de 2025, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre outorga do Prêmio Boina de Ouro Sargento Galeno Rodrigues Galvão, no ano de 2025 e da outras providências. Parecer jurídico 34 de 2025, parecer contábil 35 de 2025, parecer das comissões permanentes 38 de 2025, favoráveis à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de decreto legislativo 2 de 2025 na pauta dessa sessão para deliberação plenária em turno único. Projeto de Lei 26 de 2025, de autoria do vereador José II Faria, que dá nome de Glauter Honor de Freitas, Neném do Clarindo, a rua projetada número 01, localizada no loteamento Novo Horizonte 2, bairro Nova Esperança, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer 31 de 2025, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do município 004 de 2025, relativo ao mês de fevereiro de 2025, procedimento 34 de 2025. Parecer 35 de 2025, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do SAAI de Piuí, número 004/2025, relativo ao mês de fevereiro de 2025, procedimento número 30 de 2025. Moção 006 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, de congratulação e aplausos aos integrantes da banda de música do 12º Batalhão da Polícia Militar de Passos, os quais merecem o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal pelo trabalho exemplar e pela contribuição inestimável à cultura e à valorização dos heróis de farda. Convite de autoria da coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social CRAS de Piuí, senhora Cíntia Teixeira de Oliveira Valério, para participar da palestra Compreendendo o Autismo, Desafios e Possibilidades. A iniciativa visa promover informação e sensibilização sobre o transtorno do espectro autista, TEA, abordando diretrizes de inclusão e direitos assegurados pela legislação vigente, como a Lei nº 12.764, de 2012, Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 2015. Ofício número 413, de 2025, de autoria da coordenadora da Saúde Bucal de Piuí, Minas Gerais, senhora Cíntia Soares Silva Tomé, solicitando a utilização do plenário da Câmara Municipal de Piuí para a realização de uma palestra com toda a equipe da Saúde Bucal da Prefeitura de Piuí e das cidades que compõem a microrregião, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, no horário das 17 às 19 horas. Ofício 71 de 2025, datado de 10 de abril de 2025, de autoria do diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, senhor Eduardo de Assis, e da contadora, senhora Liliane Aparecida Silva, os quais encaminham a prestação de contas do SAAI Piuí, relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial do mês de março de 2025. Ofício número 119 de 2025,
de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 176 de 2025 e as solicitações 155 de 2025, 180 de 2025 e 207 de 2025, o qual solicita a dilatação do prazo por 10 dias nos termos do parágrafo 4º do artigo 136 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piuí. Ofício número 120 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 155 de 2025, informando que a solicitação está no Departamento de Obras para verificação de possibilidade e viabilidade. Ofício número 121 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 177 de 2025, o qual informa que o fiscal municipal compareceu até o referido imóvel para notificar o proprietário, mas a obra encontra-se suspensa e não há ninguém no local. O fiscal continuará diligenciando para proceder à notificação. Ofício número 122 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 181 de 2025, o qual informa que para que as providências pertinentes sejam tomadas, necessário se faz, quando a colocação de fogo em lotes, a solicitação pelos proprietários vizinhos do Batalhão do Corpo de Bombeiros para a contenção do fogo e a elaboração de boletim de ocorrência. Após todos esses procedimentos, o responsável pelo Batalhão do Corpo de Bombeiros encaminha o boletim de ocorrência para a coordenação da Defesa Civil para as diligências de praxe. Ofício 123 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 183 de 2025, informando que o Departamento de Obras realizará a reforma e a pintura do imóvel, bem como o Departamento de Meio Ambiente realizará as podas e as limpezas necessárias. Ofício número 124 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta às indicações 203, 221, 227, 233, 242 e 43 de 2025, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí. Ofício número 125 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha as seguintes leis promulgadas pelo Executivo. Lei número 2.792 de 2025, que concede um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos e da outra providência. Lei Complementar 101 de 2025, que dispõe sobre a cobrança dos serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos no município de Piuí e da outras providências. Ofício do Gabinete 127 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre permuta de bem público e da outras providências. Ofício do Gabinete 129 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei 28 de 2025, que dispõe sobre permissão de uso e da outras providências. Ofício número 33 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, o qual convoca todos os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Piuí para participarem do momento de sensibilização sobre a coleta seletiva, que ocorrerá em 17 de abril de 2025, às 14 horas, no espaço da Credialto de Conexões, localizado à Rua Miguel Couto, 351, Centro Auditório, primeiro andar. E-mail encaminhando o ofício circular ARSAEG Gabinete, número 39 de 2025, de autoria do diretora-geral da Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, senhora Laura Serrano,
informando que foram finalizados os procedimentos para debater a viabilidade de implementação do cofaturamento de serviços públicos nas faturas de água e esgoto dos prestadores regulados pela agência e que se encontra disponível em sua página o relatório das respostas às contribuições recebidas na consulta e audiência 59, bem como a versão final do documento de análise de impacto regulatório. Convite de autoria da Santa Casa de Misericórdia de Piuí para participar da inauguração do novo gerador de energia, que trará mais segurança e qualidade no atendimento da instituição, que ocorrerá no dia 16 de abril de 2025, às 9 horas da manhã. Ofício número 227 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao prefeito municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, a solicitação de providências urgentes quanto à segurança do cemitério da Saudade, tendo em vistas os inúmeros relatos de furtos e depredações. Ofício número 231 de 2025, de autoria do vereador José II Faria, encaminhando ao presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, a redação final do projeto de resolução 2 de 2025, que cria a galeria das ex-vereadoras, vereadora Nair Pereira Vieira de Souza, e da outras providências para a promulgação da resolução, conforme artigo 15, item 7F do Regimento Interno. Ofício 232 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, dirigido ao promotor de justiça, Dr. Humberto Henrique Rufino de Miranda, acusando o recebimento do ofício requisitório e encaminhando certidão de vigência referente à Lei Complementar número 69 de 2020. Ofício número 234 de 2025, de autoria do presidente José Wellington da Silva e do vereador Gilvan Antônio da Silva, convidando o senhor Eduardo Augusto Pereira Uliana, da Emater MG, para apresentar as ações que serão desenvolvidas pela Emater na cidade de Piuí e região. Ofício número 235 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador José Wellington da Silva, encaminhando à coordenadora de saúde bucal de Piuí, senhora Cíntia Soares Silva Tomé, em resposta à solicitação de empréstimo do plenário da Câmara Municipal de Piuí, informando que na data não solicitada não será possível atender o pedido, tendo em vista que já se encontra agendada uma solenidade da Câmara Municipal, inviabilizando a cessão do espaço. No entanto, permanecemos à disposição para agendamento em outra data, exceto às terças-feiras, quando ocorrem as reuniões ordinárias do Legislativo. Edital de convocação para a 15ª sessão ordinária. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, nobres colegas. Na pessoa do nosso presidente, eu os cumprimento. Cumprimento também o Eduardo da Emater, Eduardo Augusto, os servidores da casa e o público que nos acompanha através das redes sociais. Senhores, quando eu estive em Brasília participando da conferência da FEMAMA, eu conheci uma vereadora de uma outra cidade, Araras, em São Paulo. E ela me passou sobre a Procuradoria Especial da Mulher, algo que foi implantado na cidade dela. E muito bom para nós. Em posse do modelo que já é utilizado, eu trouxe, e como, infelizmente, eu não posso assiná-lo, porque compete à mesa, eu gostaria de trazer para os senhores e solicitar que o apresentem. Então, eu estou encaminhando aqui esse ofício à mesa diretora para apreciação e propositura de projeto de resolução para a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Piuí. Junto está o modelo da minuta e a justificativa. Na justificativa, senhores, eu gostaria de lê-la para todos.
O presente projeto de resolução objetiva criar a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Piuí. A criação de uma Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara busca primordialmente garantir maior representatividade, visibilidade e destaque às mulheres na política. Além disso, pretende combater a violência e a discriminação contra as mulheres em nossa sociedade, qualificar os debates de gênero nos parlamentos e receber e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias e anseios da população. Assim sendo, essa proposição busca dar um passo importante no nosso município para a efetivação dos direitos das mulheres, bem como para a efetiva fiscalização, acompanhamento e execução de programas governamentais que fomentem a participação das mulheres na política, promovendo eventos, pesquisas e campanhas educativas. Diante do exposto, eu submeto à apreciação da mesa diretora esse presente, porque isso aqui para mim é incrível, e eu até já havia conversado com o João Marcos, nós até iríamos apresentar juntos, mas eu não posso assiná-lo. Passo para os senhores e gostaria que realmente este projeto fosse adiante e a Procuradoria Especial da Mulher fosse criada em nossa cidade. Passa para você, esse evento. Bom, senhores, também trouxe algumas indicações procuradas pelos nossos munícipes, pela sociedade. Na indicação número 300, eu estou solicitando novamente a limpeza do bairro e poda da vegetação lá na rua Clodomiro Clóvis Cunha, no bairro Capoeira. Os moradores da referida via têm relatado dificuldades de acesso e circulação, especialmente em dias chuvosos. Olha lá para vocês verem, aquele é o passeio, gente, não tem como passar, é impossível. E o barro desce lá de cima. Nós já trouxemos aqui também, que é próximo ali, no cruzamento, pouco à frente da Concretudo, onde tem um lote e o lote não foi feito nada para contê-lo e o barro está descendo para todos os lados. Aí o pedestre, ele não sabe como que ele faz, ele atravessa no centro e olha lá para vocês verem, gente. Então, estou solicitando aí a limpeza, né, daquilo e a poda de toda a vegetação, além de desentupir os bueiros, porque os bueiros também estão entupidos. E aquilo, gente, é qualquer chuvinha, fica daquele jeito. Na indicação de número 301, eu estou solicitando a revitalização completa da estrada rural da comunidade Lagoa dos Martins. A estrada em questão encontra-se em más condições. Aquilo, gente, é uma estrada. Olha lá, casas, esta situação. E a entrada, né? Fala estrada, mas na realidade aquilo é uma rua, porque é dentro da comunidade. E agora ali, gente, olha essa estrada por onde passa. Sério. Ali adiante tem morador. E olha a situação que está. Então, eu estou solicitando a revitalização completa, incluindo nivelamento, cascalhamento, correção de erosões e melhoria na drenagem. Isso é fundamental para garantir a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida aos cidadãos da região. O restante eu deixo para o outro expediente. Boa noite, senhor presidente. Eu me inscrevi ao uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste, ao público presente. Está aqui esta noite, né, o Eduardo também. Gostaria de deixar um cumprimento especial a ele, que fez a sua explanação. Senhor presidente, eu gostaria de aqui pontuar aos nobres colegas vereadores que na sessão passada eu havia abordado nessa casa sobre a questão do Departamento de Trânsito, pedindo atenção em alguns pontos específicos de nossa cidade. Inclusive, falei sobre um cronograma de ações
para que fosse feita essas revitalizações. Em conversa com o diretor adjunto, né, o Wallace Santana, ele me disse que dispõe de um cronograma de atividades que são realizadas por esse departamento e, inclusive, me convidou para que eu estivesse indo lá no departamento conhecer o funcionamento desse departamento e os projetos que lá constam, né? Segundo ele, tem algumas áreas crônicas aqui da nossa cidade que necessitam de uma intervenção, do qual ele já dispõe alguns projetos já prontos, apresentando alguma solução viável para essas respectivas áreas. Eu informei a ele que eu irei fazer uma visita ao departamento, até para que eu possa apresentar à população que nos cobra sobre esta questão do setor, né? E agradeço ele também pela cordialidade de trazer esta informação. Disse a ele também que faria menção disso sobre a casa aqui. E também, né, falar sobre a questão do SAAI. Eu havia falado aqui na sessão passada sobre um ofício que estaria direcionando alguns questionamentos e perguntas ao SAAI sobre o plano de ação relacionado ao período de estiagem, que seria a ação promovida para o tempo de seca, né, que poderia eventualmente culminar com o desabastecimento hídrico da nossa cidade. Eu, em conversa, né, com responsáveis da autarquia, eu também propus a eles, e conversando ali, de inicialmente fazer uma visita à autarquia para visualizar esse plano de ação que está em andamento e vem sendo executado, e posteriormente, se for necessário, apresentarei ofício com demais questionamentos. Mas, em primeiro momento, uma visita à autarquia para análise daquilo que vem sendo construído e vem sendo feito em relação a esse plano de ação relacionado à segurança hídrica. Senhor presidente, eu gostaria também de elogiar aqui, né? Eu recebi também, acredito que os senhores também devam ter recebido. No mandato passado, a gente viu a aclamação da população, o pedido que a gente pudesse ter em nosso município mais a construção de um centro municipal de educação infantil, um CEMEI. E a gente viu que o Dr. Paulo trouxe, através das redes sociais, a notícia, né, de que já houve uma autorização para que fosse aberto um processo licitatório no sentido da construção de um CEMEI ali no bairro Nova Esperança. A Shirley já falou sobre isso, outros vereadores também, Fabinho também pontuou, sobre a necessidade que nós tínhamos de vagas para crianças que precisariam estar sendo alocadas, né, em relação ao Centro Municipal de Educação Infantil. Por sinal, hoje o nosso sistema de educação ele é de excelência na nossa cidade. A gente sabe que a dificuldade da vaga estava relacionada aos espaços, muita procura para pouco espaço, e ainda assim o nosso prefeito trabalhou junto com a secretaria para fazer reforma, ampliação de várias creches e CEMEIs, mas agora vem uma notícia muito positiva desse CEMEI, que dará uma maior segurança e abarcará um número maior de alunos, de crianças, né, no bairro ali Novo Horizonte, né? Então, parabenizar aí o nosso prefeito, a Secretaria de Educação e também a Câmara de Vereadores, que teve o seu papel fundamental na cobrança e na reivindicação desta demanda traga pelos moradores e pais, né, a comunidade escolar que sempre estava nos procurando nesse sentido. Senhor presidente, só para terminar, eu sei que o tempo vai exceder um pouco, mas eu gostaria de trazer um convite aqui a cada um dos senhores que estão aqui presentes. Dia 26 de abril agora, nós temos a realização do nosso Fest Gospel, né? Estou até trabalhando junto com o vereador Lúcio Matos nessa causa, por se tratar de algo voltado mais ao segmento cristão, mas nada que impeça que todos tenham uma participação maciça, porque o evento ele é para a comunidade. Então, só para concluir, senhor presidente, gostaria de deixar aqui um convite a essa Casa Legislativa, a todos os vereadores que aqui compõem o Poder Legislativo, de estarem lá participando conosco desse evento, né, Lúcio? É importante a participação de vocês, reforça o trabalho desta casa também em relação ao evento.
uma vez que a Prefeitura é uma grande parceira para a realização desse evento Fest Gospel, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e nós teremos esse ano a presença da cantora Bruna Carla, que é uma cantora que não abarca somente o segmento cristão, mas ela pega um misto de todos os públicos. Então, pedimos a vocês aí, se tiverem disponibilidade, que possam estar participando conosco lá desse evento, que será realizado a partir das 20 horas na Praça Dr. Avelino de Queiroz, aqui na Praça da Matriz. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, públicos acompanham nas redes sociais, imprensa, escrita e falada. Senhor presidente, fazendo a indicação aqui, fui procurado pelos moradores ali do Residencial Geraldo Sonsone, das casinhas populares ali, sobre a questão de limpeza pública. É um assunto que quase toda reunião os nobres vereadores vêm falar daqui, e é a questão sobre o lixo, né, na rua, espalhado na rua, e a questão do mato também nas ruas, que vem aí causando transtornos aos moradores. Então, mais uma vez aqui, a gente está cobrando, né? A gente sabe que a cidade cresceu muito, mas a limpeza pública tem que se dar uma atenção, porque a questão período de dengue, os animais peçonhentos. Então, assim, a gente está muito preocupado com essa questão no momento em que estamos falando na reciclagem de lixo, momento que a gente está fazendo campanhas educativas para estar resolvendo essa questão do lixão de nossa cidade, que é onde, né, a partir do ano que vem não vai estar mais funcionando, mas a gente tem que dar o exemplo e também tem que fornecer ao residente, ao munícipe, que esteja aonde coloca esse lixo. Então, aí envolve as duas partes, a questão do lixo jogado e a questão do lixo do mato também. A gente sabe que o número de garis aí é reduzido, mas a gente pede aí ao prefeito aí que olhe com carinho essa questão, que quase toda reunião, todo vereador está falando aqui. Não é que a gente é insistente, não. É porque o problema existe e tem que ser resolvido. Então, a gente está aí solicitando aí ao Departamento de Limpeza que olhe essa questão. E também, essa semana, começou aí lá no auditório da Credialto, com os funcionários da Prefeitura, uma palestra aí do meio ambiente sobre a questão de estar incentivando e está fazendo a questão do reciclável. Então, a gente já está começando aí com esse início, e estive lá presente na reunião do nosso departamento, do Departamento de Transportes, estava o Fabinho lá, o Lúcio também, né? E a gente viu aí a presença dos funcionários públicos presentes lá. Então, que se Deus abençoe aí, que esse passo aí, igual o Fernando comentou, a gente comece aí no dever de casa a começar a fazer essa questão do lixo. Muito obrigado. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamados aos vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Senhores, continuando, e eu quero pegar um gancho aqui um gancho na palavra do nosso colega Gilvan. Nós temos recebido muitos pedidos de limpeza urbana, mas muitos. E nós temos reparado que o que eles vêm trazendo da própria população, que nos bairros não tem gari, não tem varredor. Se você pegar o sítio Pâmela, não tem. Se você pegar o Bela Vista, não tem. O Vila Greni, não tem. O Jardim Santo Antônio, o Cruzeiro, o Elisa Leonel, o Olinda. Vamos pegar a Lagoa de Trás, Morada do Sol, enfim. Os bairros adjacentes, os bairros não tem. Então, veja bem. Se não tem o gari, o varredor de rua, infelizmente, o lixo vai ficando ali. Eles colocam nos sacos, aguardando o caminhão passar, e fica daquela forma. Então, também deveríamos assinar todos juntos uma indicação
ao Executivo solicitando a contratação de mais garis. Se não for contratação, então de serviço terceirizado, mas contínuo, porque, infelizmente, as ruas estão muito sujas mesmo. E que também trago aqui a indicação de número 302, onde eu estou solicitando a revitalização completa da estrada rural da comunidade dos Balbinos. Então, nós temos aqui a Lagoa dos Martins, como estava, e agora nos Balbinos. Essa é a situação da estrada. As pessoas moram ali, são vários moradores, e olha a situação caótica que está. Uma necessidade urgente de reparação desta estrada. E lembrando que ali há várias crianças nesse trecho que utilizam o transporte escolar. Quando chove, por mais que esteja cascalhado, mas com aquele tanto de erosões, a tendência é o veículo ficar. Os ônibus terceirizados, direto e reto, a gente está tendo reclamação de ônibus quebrado, mas a estrada acidentada como está, os ônibus vão quebrar mesmo. Então, precisamos de um reparo mais urgente possível. Revitalização completa, incluindo nivelamento, cascalhamento, correção de erosões e melhorias na drenagem. É só isso. Obrigada. Vereador João Lúcio de Matos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos caros colegas vereadores, ao público que nos assiste pela internet, ao público presente. Senhor presidente, eu queria começar aqui a minha fala falando de um problema gravíssimo, né, que nós temos enfrentado no nosso município. Eu gostaria que o Eduardo colocasse para mim, fazendo favor, uma foto, um vídeo. Ó. Aí, Lúcio, ó. 28 dias de comprimido aí, ó. Ó. Aí, Lúcio. É o outro vídeo, viu? Por favor. 28 dias de comprimido. E se for preciso, aí se eu não aguentar trabalhar, aí, ó. Porque ele dá dor na boca do estômago, dá vômito, dá diarreia, dor de cabeça brava. Se eu for preciso de pegar atestada, 28 dias de atestada. 28 dias de atestado, não ganha hora extra, não ganha nada, aí, ó. Aí, ó. Ok? É o outro vídeo. É o primeiro, esse aí é o finalzinho já, é o primeiro. Aí, isso. Pessoal, coisa importante também, quando está falando hoje em garis, né? Hoje nós tivemos um acidente com um gari, que teve uma agulha, né, que perfurou a sua perna aí no trajeto que ele teve trabalhando, e ele vai ficar aí por 28 dias tomando um coquetel de medicamentos, porque ele não se sabe, né, o que tinha nessa seringa. Eu até cheguei a ver ela estava um pouco suja, mas é importante, gente, a conscientização da população. Não adianta nada nós irmos aqui toda terça-feira e falarmos a questão do lixo, falarmos a questão da reciclagem, se a população não colaborar também, se a população não ajudar. Então é brincadeira. Como é que a pessoa consegue colocar uma seringa com agulha dentro do saco de lixo? Gente, coloca dentro de um PET com a tampa, não custa nada. Esse menino poderia ter pegado uma doença mais grave, né? Ele fica um pouco preocupado, agora não sabe o que tinha nessa agulha, quem que utilizou essa agulha. Então nós temos que começar a mostrar para a população a importância de tratar melhor o ser humano e o funcionário público. Nós temos falado muito a respeito do descarte irregular no nosso município, mas não fazemos nada. Nós vamos aqui no Tapoiocana, aqui próximo das casinhas populares. A prefeitura já cansou de limpar aquele espaço ali, e todas as vezes que limpam no dia tem a mesma coisa. Agora, se a prefeitura não tiver fiscais para fiscalizar, para multar, entendeu? E não ter medo de tirar a multa, porque o que acontece muitas das vezes é
Porque quando pega uma ou duas pessoas, quando ela é multada, imediatamente consegue alguma pessoa que vai lá e tira essa multa. Infelizmente tem que sentir no bolso, não adianta. Então nós temos duas câmaras lá em cima daquele lixão, gente. As duas estão lá paradas. Se elas não estão servindo para nada, então peça para retirar aquelas câmaras de lá. Porque até em cima, é até uma vergonha para o nosso município. O pessoal está acostumado a jogar sofá lá todos os dias. Entendeu? Então nós, vereadores, nós temos que fazer o quê? Denunciar. Começar a fiscalizar mais lá, a prefeitura tem que colocar fiscais por conta de cobrar da população e começar a multar. Eu acho que é necessário até fazer uma lei para que essas multas caiam no cofre da prefeitura, em vez de chamar a polícia ambiental às vezes para estar multando, né? E o próprio fiscal faça essa multa com essas pessoas, entendeu? Porque nós não vamos conseguir chegar no nosso patamar que nós queremos, que é reciclar o nosso lixo, sem educar a população, mas sem multar também. Então não adianta, nós temos que fazer a nossa parte, a prefeitura, o poder público tem que fazer a parte dela e tem que sentir no bolso. Nós estamos cansados já de passar ali perto daquela estrada e todos os dias ter 1, 2, 3 sofás jogados, até brincadeira. Então eu acho que nós devemos pensar sinceramente nisso aí, a partir do ano que vem, e tem que começar a sentir no bolso, porque se não sentir no bolso, esse menino aí é um absurdo, né? Pega um gari, né? Vai lá, pega um saco, imediatamente uma agulha na perna dele. Nós temos que dar uma garantia de serviço para esse funcionário também. E a questão da limpeza urbana, como foi falado aqui agora mesmo, responde a questão dos garis. Gente, nós sentimos aí alguns dias atrás, quando nós tivemos um problema lá no cemitério, né? A respeito da limpeza do cemitério, a respeito do Parque da Mina, aquela equipe do terceirizado, ela foi fundamental na limpeza. Então, se não tem no momento, que se contrate, que se faça o terceirizado. Mas o mais importante que nós temos que pensar também para o futuro, gente, é um concurso público. O município tem que começar a pensar em um concurso público, para efetivar também os contratados que estão na prefeitura, para dar uma garantia de trabalho, uma garantia digna para a sua família. Então, acho que nós temos que sentar e pensar nesses projetos, né? Questão do concurso público, para atender também o funcionário público, isso é muito importante. E a respeito, né, João Marcos, falando agora do dia 26, né, do evento gospel, né, convidar todos vocês, todos os vereadores, é muito importante. Todos vocês são nossos convidados, né? Todos os nossos irmãos católicos, espíritos, todos, né, que queiram participar. Vai ser um prazer imenso estar recebendo vocês junto conosco lá. Eu creio que vai ser uma festa, tudo que é bom, né, para a cidade, traga movimento, né, vai movimentar a economia no nosso município. Então, acho que isso é muito importante para que nós possamos promover esse tipo de evento no nosso município. Nosso município hoje é muito carente de eventos, né? Então tem que fazer vários eventos mesmo para que nossa população possa estar bem servida de eventos. E agradecer ao prefeito, né, João Marcos, e aos pastores que estão também empenhados nesse projeto, a toda a comunidade que está empenhada, e com certeza vai ser um evento muito bom. E voltando também, eu queria fazer uma indicação, senhor presidente. Nós temos visto ali o crescimento, né, dos bairros na nossa cidade, principalmente ali os bairros do Santa Clara 1, Santa Clara 2 e Novo Horizonte 1, Novo Horizonte 2. E está expandindo muito os bairros ali. Eu creio que em pouco tempo deve chegar próximo ali ao tratamento de esgoto, não vai demorar muitos anos não. Nós temos que começar a investir também no esporte. Eu queria fazer uma indicação aqui, senhor presidente, para o nosso prefeito, que pensasse no futuro em construir uma quadra poliesportiva naqueles bairros, né, para atender a comunidade, porque muitas das vezes as pessoas trabalham o seu dia todo e chegam no final da tarde, quer praticar um esporte, não tem como, né? Colocar algumas academias populares no bairro, construção de uma quadra poliesportiva, porque nós sabemos que o poliesportivo hoje não atende aquela população. O poliesportivo hoje ele é voltado mais para o esporte do município, e muitas das vezes tem campeonato todos os meses, né? Muito bom também estar incentivando o esporte, mas eu acho que aquela população, que aquele pessoal daqueles bairros merece ali uma quadra poliesportiva no futuro aí, para atender também as crianças e todos os moradores desses bairros. Muito importante. Senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e de comentar um fato que aconteceu, né, ontem com a minha pessoa, né? Ontem eu recebi alguns áudios, né, de uma pessoa me agredindo, né, em um grupo de WhatsApp. E eu sempre falo, quando é comigo, quando é com um vereador, né, quando é a respeito de um projeto, que às vezes a gente vota, alguém não gostou do nosso voto,
eu até concordo, mas quando as ofensas são diretamente ligadas à pessoa ou seus familiares, eu fico um pouco chateado. Eu sou uma pessoa, senhor presidente, que nos meus 52 anos de idade, eu não tenho um processo. Eu nunca fiz um boletim de ocorrência no meu nome. E, infelizmente, eu tive que fazer hoje, porque se não fizesse, eu creio que futuramente ia piorar um pouquinho. E quem conhece o meu trabalho, sabe da minha dedicação, né? Eu trabalho há 20 anos na prefeitura, senhor presidente. Eu não tenho uma falta no meu trabalho. Eu tenho um atestado que eu fiz uma cirurgia no meu olho há quase 10 anos atrás. Se você pegar a minha folha de trabalho, eu sou um excelente funcionário. Então, todos os setores que eu passei na prefeitura, desde o conselho tutelar até o transporte hoje, sempre tratei muito bem as pessoas, sempre tratei muito bem os meus companheiros de trabalho e sempre fui muito bem recebido pelos meus chefes. Então, eu não posso aceitar que uma pessoa desqualificada, sem conhecimento, né, com recalque, com ciúmes, venha falar do meu nome, denegrir minha imagem no grupo de WhatsApp. Eu só não acionei também essa pessoa, como vou acionar também os administradores do grupo. Porque quando a gente cria um grupo, a gente tem que saber das pessoas que estão postando ali. E hoje é muito fácil ofender as pessoas nas redes sociais e depois deixar por isso mesmo. Desde o dia que eu assumi este mandato, senhor presidente, eu venho recebendo algumas ofensas, desde o início. E eu venho ficado calado, não tenho retrucado. Mas de agora para frente, eu vou começar também a usar o meu direito, né? E vou defender a minha família. Todos conhecem a minha história, sabem onde eu trabalho, sabem o que eu faço. Eu não faço nada escondido. Tudo que eu faço, a direção, o prefeito sabe, o meu chefe sabe, todas as pessoas sabem. Não faço nada ilegal. Tudo que eu faço é dentro da lei. Então, eu vou sim, representei hoje, né, contra essa pessoa, e representei também, vou representar também, né, contra os membros do grupo, e eu quero que prove, né, que foi falado ali, né, tudo que foi falado, porque eu tenho certeza, quem votou no Lúcio da ambulância, votou porque gosta, votou porque sabe que o Lúcio tem caráter, o Lúcio é uma pessoa bacana, o Lúcio é uma pessoa que atende muito bem, principalmente as pessoas de mais idades. Ninguém votou no Lúcio porque o Lúcio foi comprado, porque o Lúcio vendeu sua campanha, porque o prefeito injetou no Lúcio, jamais. Então, o que foi falado ali é coisa muito grave. Você falar que alguém comprou outra pessoa, ou que aquela pessoa foi eleita porque usou a máquina pública, então isso eu creio que a pessoa tem que falar e tem que provar. Então, a partir dessa data de hoje, eu não vou deixar mais barato. Falou, vai ter que provar. E dizer a todos os vereadores, pode ficar tranquilo, minha consciência está super tranquila, e nós temos aqui sim que defender essa casa, senhor vereador. Muitas das vezes eu vejo alguns vereadores, às vezes, sendo ofendidos ou falado, nós temos que trabalhar unidos. Eu acho que nós merecemos respeito, nós estamos aqui representando, né, 37 mil pessoas. E nós não podemos deixar uma pessoa só vir sujar a nossa imagem, não só a minha, mas como a de todos vocês também. E dizer que vocês têm aqui também um companheiro. E todas as vezes que for necessário, estarei do lado de vocês para defender a nossa bandeira. Isso é muito importante. Os nossos projetos aqui hoje, senhor presidente, são voltados para a população. Desde o meu primeiro dia, minha primeira indicação, quando eu indiquei a construção dos banheiros no parquinho municipal, é voltado para a população. Quando eu mais o segundinho, procuramos o SAAI, para que desse um desconto na conta de água para quem faz hemodiálise, para quem faz o tratamento do câncer, é pensando na nossa população. Então, eu nunca fiz nada pensando em mim mesmo. E eu quero continuar meu trabalho junto com vocês, trabalhando em prol do nosso povo, juntamente com vocês. Eu tenho certeza que nós temos tudo para fazer uma grande administração nesses 3 anos e 8 meses que restam. Quero agradecer ao senhor presidente e aos demais vereadores. Que Deus abençoe a todos nós. Lúcio, parabéns pelas palavras, viu? Eu até ontem eu te liguei, né? Ontem ou hoje. Tem que fazer isso mesmo, porque a gente não pode aceitar essas ofensas, né? E você fez certinho. E também quanto aos administradores do grupo, eles também têm que ter responsabilidade do que o pessoal estão passando ali. E muitos ali até comentam em cima do áudio ou das falas deles, né, das palavras deles, das mensagens. Então, você está certo, né, que serve aí de exemplo para todos nós aqui, e conta comigo, um amigo, e você precisar, fica à vontade,
já de testemunha, eu sou, testemunha sua, viu? E não deixa barato, vai mesmo, siga em frente, porque serve de exemplo para os demais que queiram fazer essas ofensas, né? Então, conte aí comigo aí, viu? Pela ordem, senhor presidente, aproveitar as palavras e luz também. Quando eu vi também, até te liguei, né? Te passei, e dizer também que você está fazendo correto. A gente aqui somos 9 vereadores, a gente respeita cada um tem seu plano de trabalho, tem na cidade, somos todos bem vistos pela sociedade, e eu acho que denegrir imagem, falar e defamar a pessoa é muito complicado, né? A gente respeita a opinião de cada um, mas também solidarizando com você, precisar da gente, a gente está à disposição, não só de você, como dos demais vereadores, né? Eu acho que o papel do vereador é isso, é trabalhar para a comunidade e para a cidade. Se às vezes a gente não vai agradar alguma pessoa, é normal, a gente respeita. Agora, a pessoa usar os meios de comunicação, Fabinho, para estar denegrindo a imagem dos vereadores, pode ser com qualquer um de vocês aqui. Eu não vou ficar feliz com isso, porque eu sei do trabalho que vocês fazem aqui. Então, também, se precisar, a gente está à disposição. Muito obrigado. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra para dar continuidade aqui. Gostaria de dizer ao senhor que acompanhei um vídeo até do nosso Conselho Regional de Enfermagem, e hoje o atual presidente do nosso Corém é o deputado Bruno Farias, né? E ele havia comentado durante um vídeo que nós temos hoje a nossa PEC paralisada na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, ou seja, inclusive deu o nome do senador responsável pela relatoria, senador Otto Alencar, e convocou a enfermagem. E eu, como profissional de saúde da área da enfermagem, estou me mobilizando também, encaminhando um ofício, pedindo para que seja tramitado a PEC 19. Para o senhor entender e para os demais colegas, se a PEC 19 não for pautada, daqui a algum tempo, o nosso piso da enfermagem estará novamente desvalorizado. A atualização anual, se ela não ocorrer, daqui a pouco a gente estará recebendo o que recebia outrora com a mesma desvalorização. Inclusive, estamos pleiteando também a carga horária de 30 horas semanais. Nós fazemos uma carga horária hoje absurda, trabalhando aí 12 por 36, com um serviço exaustivo que lida diretamente com vidas. O Lúcio trabalha na ambulância, sabe muito bem disso. Precisamos estar com condições psicológicas, emocionais, para poder oferecer o melhor suporte para esse paciente. Então, eu venho aqui reforçar a esse nobre colega senador, usando o espaço que a gente tem aqui na nossa Câmara, para pedir, assim como os milhões de profissionais da enfermagem que estão imbuídos nesta causa, para que seja pautada a PEC 19 no Senado Federal. Senhor presidente, eu gostaria até, tem uma foto aí, de pedir ao setor de limpeza urbana, e eu acredito que seja um trabalho em sincronia, setor de limpeza urbanas e obras, sobre a rua José Alvarenga, né? Pedir ali o canteiro central, ele estava com a vegetação alta, e também algumas retocadas aí em relação ao eixo central desse canteiro. A gente sabe, essa aí é a avenida que liga, né, o que a gente fala, a famosa Rua Amazonas até o Polo Esportivo, pedir aí uma atenção na poda da vegetação e também na revitalização do canteiro central aí da José Alvarenga. Senhor presidente, aconteceu uma situação em que estava eu e o senhor junto e nós acompanhamos essa situação de perto. Nós estávamos lá na farmacinha do SUS e houve um acontecido de um atendimento no CREAS, em que uma pessoa alterou e, de certa forma, foi contra um integrante da equipe que lá estava realizando o atendimento. Inclusive, no momento, né, a gente tomou a liberdade ali, o senhor também deu uma força para poder acionar a PM, e a gente viu a necessidade de reforçar ali a questão da segurança. Temos uma câmera na recepção do CREAS que está precisando ter manutenção, ela não está funcionando. E nós temos ali também, demos inclusive essa sugestão,
de colocar ali um guichê que fala, né, como é feito hoje na farmacinha do SUS, para que a pessoa possa ter uma área de proteção. Acontece que talvez ali o cidadão vai, nem todos têm a mesma compreensão. Quando é informado para ele que não está na data, Lúcio, dele retirar o benefício da cesta, ou outro eventual benefício que ele esteja, Shirley, incluído, acaba que talvez a pessoa alterada, ela acaba partindo para cima da pessoa que está lhe dando as informações, sendo que aquele profissional está apenas fazendo o papel dele e não tem, assim, responsabilidade a mais, além da informação que ele está prestando ali. A gente presenciou, né, presidente, se o senhor quiser falar, presenciamos, né, esse triste acontecido, que na verdade foi resolvido ali pela equipe que estava presente, mas nos alertou sobre esta questão de maior segurança para os profissionais que atuam no local. Vale ressaltar que desacato ou agressão ao servidor público em exercício da sua profissão é crime, configura pena, né, multa ou detenção. Nós temos 2 anos, né, Chico? Inclusive alguns quadros fixados em várias repartições públicas informando a respeito disso. Nós temos que respeitar o outro. Eu não sou obrigado a concordar com o que o outro está me dizendo, mas o respeito é a base de tudo. E isso, né, pode, de certa forma, trazer um bom relacionamento. Eu brinco que na vida o respeito ele está na linha linear. Eu tenho que ser capaz de ouvir, de assemelhar e nem sempre concordar, mas estar ali sabendo, né, entender e compreender a divergência de opiniões. O senhor vai falar no final, né, senhor presidente? O senhor quer falar agora? Fica à vontade. Sim, o senhor Marcos. comanda. Nós, até foi coincidência, né? Nós encontramos lá na farmacinha, lá embaixo. E aí a moça que trabalha lá foi e chamou nós, eu e o João Marcos. É uma senhora, ela tem problema de alcoolismo, né? E era para pegar a cesta básica dela lá de mensal, né? Que eles passam para ela. Só que no momento lá, não é que tinha a cesta, pediu para esperar, que ia entregar a cesta para ela. Aí, como ela estava, né, tinha tomado umas, né, aí ela agrediu dois funcionários, né, João Marcos? Foi dois, quebrou o óculos de um e agrediu o outro. E arranhou o outro. Aí nós chegamos ali, eles nem estavam lá mais. Aí nós conversamos lá com essa mulher também, acalmou ela, e a viatura estava empenhada, mas eu tive que sair antes também, mas logo deve ter chegado, porque tem que fazer o boletim de ocorrência, porque também danificou lá os computadores. É igual você diz mesmo, João, tem que tomar providência mesmo, e que seja colocar um guichê lá, né, com aqueles vidros, né, ou um plástico, para que evite esses problemas. Mas controlou lá e acho que depois desorientou ela também. E provavelmente deve ter pegado a cesta, né? Mas tem que ser tomada essa providência mesmo, João. Foi bem lembrado. Verdade, senhor presidente. Pontuar aqui também, senhor presidente, eu participei de uma palestra, na verdade, como ouvinte, estava lá também o vereador Lúcio, sobre a questão do autismo, né? A gente sabe que nós estamos no mês em que se discute essa conscientização, a importância de falar sobre esse tema. E a sargento Anelise, ela trouxe ali uma explanação, foi muito sábia nas suas colocações, né? E eu pude comentar com ela, até meio em off, que hoje, como profissional do SAMU, queria até falar isso diante dos nobres vereadores, eu acredito que a nossa área de saúde, eu falo também em termos de veículos hoje de emergência, necessitamos de uma capacitação contínua para lidar no atendimento para a pessoa com espectro autista. A gente muitas vezes presencia algumas situações em que a criança está em crise e nós sabemos que se a gente tiver um alinhamento de informações, a gente consegue, né, sanar aquela situação da maneira mais inteligente e recomendável, que não seja danoso para a criança, né? Hoje em dia é inadmissível pensar que nós vamos levar uma criança contida ao hospital, sendo que nós temos métodos hoje para que cesse essa crise, né?
Inclusive, eu falei com ela sobre a possibilidade de capacitação contínua de todos os servidores que lidam no atendimento, não só da criança com autista, mas de todo o público de modo em geral, que são atípicos, né, que são neuro, né, que a gente fala que tem algum transtorno associado, que precisam de um suporte, né, de um amparo mais específico. Mas eu acho que nessa questão emergencial, nessa questão de assistência de saúde, nós precisamos de uma atualização contínua para se voltar com um atendimento mais habilidoso, especializado para esse público. Já aconteceu situações em que a gente chega para atender, nós temos todo um preparo, toda uma capacitação, mas eu acho que conhecimento sempre agrega. E a gente vê que hoje quem lida com a causa tem algumas informações para nos passar para a gente ser mais assertivos na nossa conduta e conseguir tranquilizar a situação. De repente a gente vê que no momento de uma crise todo mundo chega próximo, quer ver o que está acontecendo, e em determinados tipos de situação é melhor deixar a criança, né, assimilar o que está acontecendo, e isso tudo envolve uma questão de preparo. E eu acho que nós da área da saúde devemos, né, capacitar, ser capacitados para poder ter esse melhor preparo. Falar aqui também de um pedido antigo, uma reivindicação antiga. Fabinho esteve lá visitando, o vereador até então, que estava nessa casa, Carlinhos Leonel, também esteve lá, no Lourdes Ferraz. O prefeito publicou um vídeo falando sobre a reforma do Lourdes Ferraz. Quando a gente chegou ali, Fabinho, você vai lembrar muito bem disso, as paredes estavam descascando, a tintura soltando, né? Todo o local precisava de uma atenção. E a gente começou a cobrar isso lá atrás, desde lá atrás a gente vem cobrando, e o prefeito publicou, né, que vai ser realizada a reforma, né, início de uma cobrança que veio lá de trás. Inclusive também viu o Gilvan falando sobre a escola, a gente fez uma visita, mas ele falou especificadamente, né, eu me recordo também que a Shirley falou alguma coisa nesse sentido, sobre a escola Lindamar, né, de Penedos, que também vai receber aí a sua reforma, que foi, né, falado aí pelo nosso prefeito. Queria falar também, senhor presidente, sobre reparo e manutenção na rua José Almada de Menezes, tem as fotos, né, sobre questão de buracos também na via, poda da vegetação, né, inclusive eu recebi de uma moradora próxima ao local, no cruzamento tem um buraco, já encaminhei também ao setor de obras, né, ao Fernando, o diretor de obras, o Fernando, já passei para ele, e também na rua Níuzia da Silva Coelho. Na rua Níuzia tem um detalhe, tem um buraco gigante na esquina, que está bem profundo mesmo, e está bem na esquina, então eu acredito que à noite a visibilidade seja até pior, né? Inclusive pode trazer aí risco de acidente. Aí o Fabinho falou, né, também, então só trazendo aí um reforço à fala do nobre colega nesse sentido. Queria pontuar aqui também, senhor presidente, nós estamos vivendo aqui na nossa cidade uma instabilidade do sinal telefônico. Vocês podem olhar para mim e falar, mas o que nós temos a ver com isso? Muita coisa. Eu acho que nós temos o dever de cobrar, porque tem acontecido que, inclusive, os sinais de urgência e emergência muitas vezes não têm funcionado. A pessoa tem tido dificuldade para ligar 192, 193, acredito eu também até o 190. Então, pedir ao órgão de controle, Anatel, né? É isso mesmo, né? Eu acredito que seja esse o órgão. Se eu estiver falando bobagem aqui, que vocês me desculpem, mas que haja no sentido de fiscalização, para saber o que está acontecendo, não de uma determinada operadora ou outra, mas saber o porquê está tendo tanta instabilidade do sinal telefônico. Chega um determinado período do dia, não funciona nada. Ligação, dados móveis, nada. E a gente vem vendo que isso tem prejudicado, inclusive, esses serviços emergenciais. A pessoa tenta ligar e não consegue falar. E se ela não conseguir falar, ela vai ter um dificultador, porque ela não vai conseguir a prestação de serviço. Então, isso é algo muito sério a ser pensado sim, senhor presidente. Eu também, Lúcio, tinha feito uma indicação, inclusive assinei ela agora, mas foi bom a sua fala, sobre uma quadra de esporte lá no Santa Clara. Eu fui procurado por um morador lá também, não sabia, fiz em formato de indicação, você fez a fala aí também,
Bom que 2 reforçando, fica bom. Quem sabe Deus abençoe que saia, né, com a maior agilidade possível, né? Lá realmente precisa, porque ali carece de um local de prática de esporte. Senhor presidente, só para não fugir do tempo aqui, estão me cobrando lá no bairro onde eu moro sobre um redutor de velocidade na rua Lenir Soares, nas imediações do bairro Jardim Betel. Falei que falaria nessa sessão, inclusive eles nos acompanham, disse que traria essa questão aqui. Desde o Parque da Mina, próximo à casa do morador chamado Daniel, até mais nas imediações do Betel, já não tem mais nenhum redutor de velocidade. E os veículos passam lá igual um tiro. Então, pediu uma atenção nesse sentido ao departamento competente. Termino aqui dizendo, senhor presidente, que fomos em Araxá, visitamos o presidente da Câmara lá, né, o Rafael Rios, e tivemos a oportunidade de ir no CAEI. O CAEI é um centro de atendimento à educação inclusiva. E nós ficamos muito assim, maravilhados com a estrutura deles, Shirley, porque o CAEI é um braço da educação municipal. Ou seja, eles falaram para mim e para o presidente lá que toda a criança atípica que é assistida pela rede é acompanhada por eles, e eles também fornecem capacitações contínuas para os professores apoio e também para os assistentes educacionais. Eles falaram que a gente até está na frente deles, que lá ainda não tem assistente educacional, que a gente está bem evoluído, mas que eles capacitam os seus professores. Se não me engano, lá são 260 professores apoio, né, para a estrutura da cidade. E eles nos pontuaram que esse trabalho que eles fazem em conjunto com a educação ajudou muito no aspecto de conseguir acompanhar a criança de maneira individualizada. Além de ter o trabalho que a saúde faz, eles fazem um voltado para a educação. E eles até perguntaram para a gente, olha, seria interessante vocês verem aí em Piuí, se vocês têm um núcleo dentro da Secretaria de Educação voltado exclusivamente para a educação inclusiva. Lá eles têm um núcleo voltado para a educação inclusiva e eles têm também esse trabalho parceiro, né, presidente? Pode falar, Chico. Nós temos o serviço nas escolas voltado nessa área, que é com o psicopedagogo. Eles vão nas escolas, hoje até o psicopedagogo que está atendendo a Escola Coronel Fidelis e outra, excelente o trabalho que eles estão vindo fazer, esses psicopedagogos. Porém, ainda fica a desejar, não na psicopedagogia, mas na psicologia infantil, que não é o suficiente, era preciso, no mínimo, dobrar a carga horária dos psicólogos, porque a carga horária deles seria de 4 horas dias, é impossível eles atenderem à demanda da nossa cidade. E assim, eles pontuaram lá para a gente, achei muito bacana, né, senhor presidente? Obrigado, Tiro, pela contribuição na fala também. E durante a explanação deles lá, retornando para vir embora, a gente gostaria que mostrasse aqui também, a gente presenciou um ecoponto. E detalhe, esse ecoponto, ele está dentro da estrutura física da Câmara de Araxá, ou seja, foi construído pela própria Câmara. É onde a pessoa para com o seu veículo e deixa o material a ser reciclado, e a gente tem as várias diferenças aí, onde ele vai colocar nas cabinezinhas. Isso aí me parece, né, Fabinho? A gente estava comentando hoje mais cedo, que atrás são containers, né? E eu acredito que isso favorece. É uma ideia bacana para aqui, para o nosso município, inclusive porque o prefeito tem intenção, né, de trabalhar com as regiões da nossa cidade. De repente, ter um desse em cada uma das regiões que serão traçadas na nossa cidade facilitaria e muito o descarte da população no sentido da coleta seletiva. A gente sabe que muita gente talvez leve e não sabe aonde, né, colocar ali os seus materiais. Aí a gente vê que, na verdade, eles estão colocando no local e já tem até alguma quantidade significativa, né? Achei bacana, a gente trouxe a foto, inclusive está apresentando também a sugestão ao Executivo para que analise. Lá tem funcionado, né, essa modalidade, e pode ser algo que a gente possa implantar aqui também, que seja benéfico nesse sentido da coleta seletiva. A gente sabe que, como foi falado pelo vereador Gilvan, iniciou aí toda a capacitação dos servidores, né?
públicos da administração, e também sugerir, além do ecoponto, a questão das lixeiras, né, seletivas. Nas escolas, eu acho que seria muito bacana a questão da lixeira seletiva, porque além de ser um local onde vai ser feito o descarte, ela vai ter a questão de trazer uma conscientização, uma educação para a criança ecológica, para ela fazer o descarte da maneira correta. Só terminando aqui, senhor presidente, o pessoal do CAEI falou que estão à disposição, que se quiserem que eles venham aqui em Piuí, eles estão à disposição para vir aqui, mostrar o projeto deles, apresentar e, de repente, tentar ver o que pode viabilizar no sentido do nosso município. Sempre é bom falar sobre esta questão da causa da inclusão, e se a gente tem exemplos que estão funcionando aí fora, por que não trazê-los para a nossa cidade para melhorar o que a gente já tem em funcionamento? E a gente viu que lá parece que eles estão, né, senhor presidente, caminhando de uma maneira bem assertiva nessa questão. Tiveram, Shirley, as mesmas dificuldades que a gente no começo, mas agora engrenaram a situação e parece que estão acertando mais do que a dificuldade. Foi o que eles nos passaram lá da melhor forma. Senhor presidente, no mais, acabei meu caderninho de redação, vou deixar para a próxima e agradeço aí a todos. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Está quase pulando o Fabinho, tá vendo? Oi, som. Você esqueceu de mim, João. Era para falar no primeiro, no pequeno e no grande. Então vou ter que aumentar esse tempo grande meu aqui. Senhor presidente, eu queria estar comentando aqui também, né, sobre a fala do vereador João Marcos, parabenizando aí ao prefeito, né, o doutor Paulo, e toda a sua equipe, né, envolvida em mais essa conquista, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, né, CEMEI, creche, a gente fala mais creche, né, que vai ser uma demanda muito boa, né, porque a gente sabe da falta que está tendo. Ali vai ser ali ao lado da escola Euripides Kreid, né, e atenderá mais ou menos 180 crianças no tempo integral. É muito interessante, e uma obra, né, de 6 milhões mais ou menos e 200 mil reais. Então, parabenizar o prefeito pelo empenho, não só ele, como toda a equipe, né, da licitação, do Obras, a Vanilda da Educação e a equipe dela, que trabalharam muito para conseguir, né, essa conquista. Senhor presidente, eu queria estar hoje fazendo alguns agradecimentos, né? Eu queria estar agradecendo ao pessoal das estradas, mais uma vez, né? Estiveram ali na região do Pântano, na fazenda ali próxima à fazenda Neno Tunico, né? Então, eu queria agradecer os meninos que fizeram um belo serviço lá, foi o Zé Carlos, né, o patroleiro, ao Ivo, o Inhu, o Emerson, o Walter Júnior, né, ao Andinho, né, ao Dr. Paulo por ter beneficiado. Eu queria deixar aqui, podia deixar essa foto, por favor, ô Elias? Queria deixar aqui um agradecimento especial ao Romero, né, que é filho do São Neném Tunico, o qual, para mim, está servindo de exemplo. Olha para você ver essa retirada de água que ele autorizou nas terras deles. Se todo mundo, todos os proprietários deixassem, essa aí não é uma tirada de água normal de se fazer. Mas como ele tem interesse que a estrada permaneça em boa qualidade, né, que ela dure mais tempo, você tem que fazer a saída da água. Mas essa aí não é uma saída normal, não. Então, quero deixar aqui um agradecimento ao proprietário, né, ao Romero, né, que autorizou a fazer o que fosse preciso, né, aonde passar pelas terras deles lá, né, fazer o que fosse preciso para poder permanecer, conservar essas nossas estradas. Então, deixar um agradecimento, né, ao Zé Carlos, ao patroleiro, né, o Ivo, o Inho, o Emerson, o Walter Júnior, ao Andinho, o Dr. Paulo. Também, senhor presidente, quero estar agradecendo ao nosso diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares. Nós estávamos com um problema aqui, já há algum tempo, tentando resolver isso com a concessionária, mas isso, Capoeiras. E, infelizmente, não estava tendo um êxito, né? Passei uma mensagem conversando com o Rodrigo, né, solicitando que ele empenhasse com a equipe da concessionária para que eles pudessem tomar providência ali em volta do trevo de Capoeiras, né, não só aí, como ali perto, próximo da Rua Capitólio. E hoje, né,
Já Deus de onde eles já estão implantando acampamento aí já, para começar a mexida. Esse problema aí é ali na rua Capitólio. O pessoal me reclamou, fui lá, tirei umas fotos. O pessoal falou assim que a Nascentes fala que é do município, o município fala que é da Nascentes. Eu tive que ir lá no departamento e o Tadeu falou, não, Fabinho, lá é da Nascentes. Ele notificou, né? E hoje os meninos estão lá, estavam lá trabalhando, né? E fazendo a recuperação desse buraco. Então quero agradecer aqui ao Rodrigo Tavares, né? A Raquel, que sempre nos atende bem em Belo Horizonte, e que fez a cobrança com eles aí para poder estar intervendo, tá jogando tudo na pista, colocando em risco até os usuários da rodovia, né? Porque isso aí desceu tudo para a rodovia. Então agradecer, né, ao Rodrigo Tavares, a Raquel, né? E a equipe que está aí prestando serviço. Também, senhor presidente, vamos trazer aqui, né, mais uma conquista que está quase, está igualzinho o Paulo, né? Está muito perto, né, do sonho ser realizado. Rua Regina Soares de Barros. Né, hoje eu estive lá, já estão colocando os meio-fios lá, a partir de amanhã eles começam a instalar. Eu creio que na semana que vem, se Deus quiser, já começa, se o tempo colaborar, né, a colocar os bloquetes, né? Isso aí foi uma demanda já no começo do mandato passado, já está fazendo aí 4 anos, né, que eu estive com o Paulo, levei o Paulo lá, junto comigo foi o Fernando, foi quando eu conheci o Fernando, né, no primeiro mês de mandato, em janeiro de 2021, e o Paulo até falou que, Fabinho, não vou te prometer, mas a gente vai estudar com carinho o que a gente pode fazer. E está aí, graças a Deus, está quase na fase final, né, os usuários, os moradores, o pessoal está muito satisfeito, né, com essa obra, é uma obra gigante, né, que vai trazer benefícios para todos que usam essa rua aí. É só agradecer mesmo, né, mais uma vez ao prefeito, doutor Paulo, pelo empenho e compromisso nessa gestão, né. E também, senhor presidente, eu queria estar querendo fazer uma indicação, pedir à equipe dessa casa que faça a indicação para mim. Na verdade, na Dom Pedro II já existe, na rua Dom Pedro II já existe um quebra-mola. Ele está até meio superficial, não dá para ver ele, mas ele é logo aqui embaixo aqui. Eu não sei o que aconteceu, que ele deu uma desaparecida. Que pudesse elevar ele, entendeu? Ele é em frente ao número 662, entendeu? Ele é logo aqui. O pessoal lá, eu não sei o porquê que ele abaixou esse quebra-mola aí, né, esse redutor de velocidade, que pudesse fazer a retirada dos bloquetes, né, colocar um contrapiso, né, uma terra e areia, e elevar ele um pouco mais, né. Tem muitas crianças que descem aqui, os passeios são estreitos, e pedir para organizar essa questão do redutor de velocidade na rua Dom Pedro II, ali logo em frente ao número 662. Então eu queria pedir o Eduardo, os meninos, para poder fazer essa indicação para mim, por favor. No mais é só, senhor presidente. Outra coisa, só para complementar a sua fala, Shirley, aquela localidade que você pediu para arrumar ali próximo ao Balbino, é ali na comunidade, onde tem as casinhas estreitas. Ali, na verdade eu já estive lá, foi o Hotel Eustáquio, que é do terceirizado, que me encaminhou lá, os moradores, talvez quem te pediu não foi o mesmo que me pediu, a máquina já está para chegar lá, só que lá nós temos um problema muito grave. Lá foram feitas as casas, bem dizer, dentro, não é uma rua aquilo ali na verdade, é um tráfego certo, mas o pessoal fizeram a canalização de água deles muito rasa. Da última vez que eles estiveram lá, as mangueiras arrebentaram, e os meninos não tem como arrumar, faltaram tacar pedra nos meninos das máquinas, então eles não queriam voltar lá. Então eu tive lá, o Eustáquio me chamou, nós fomos lá, sentamos com o pessoal, Fabinho, pode pedir para vir, se acontecer de arrebentar a mangueira, a gente mesmo arruma, e eu até pedi o Andinho, o dia que for, as máquinas já estão, quem está lá na região é o Tripa, quem vai fazer lá é o Tripa, ele está ali logo antes, né, está ali nas 2 anos, antes um pouco do Zé Chiquinho, não deve demorar muito a chegar nessa região lá, para poder fazer. Aí no dia que for fazer, vou ter que acompanhar lá, porque eles não querem ir sós, porque estão com medo de acontecer, de arrebentar a mangueira novamente, inclusive quando foi feito foi o Rivael, não foi o Tripa, que fez lá.
Então, no dia que for fazer lá, a gente vai ter que acompanhar por questão até de segurança do pessoal mesmo, das máquinas. E lá a máquina não consegue andar com a lâmina aberta. Ela tem que andar meio de lado, porque custa passar no meio das casas. Fizeram muito próximo, fizeram casa de um lado e de outro. Infelizmente, as cercas muito próximas, a máquina tem que andar com cuidado. Tem que ser uma pessoa cautelosa para fazer aquele reparo ali. Mas não deve demorar muito chegar lá não. O que está atrapalhando um pouco é as chuvas que estão caindo, que está estragando. Inclusive, lá nas 2 Anas, no Diamante, né, onde eu tinha pedido lá, o Davi e a Elaine tinham me pedido, fizeram o serviço. No outro dia, o Andinho falou, bem, aquele serviço que nós fizemos, nós vamos ter que refazer ele inteiro, porque a chuva veio e levou tudo embora. Eles me passaram hoje mesmo que esse serviço já deve ser realizado já na próxima semana, que até inclusive essa questão das mangueiras, é algo que eu estava até conversando com o Paulo, a possibilidade de trocar, já arrumar tudo para evitar esse tipo de coisa. Mas eles já me falaram que a semana que vem mesmo já vão para lá. E a propósito, deixa eu contar uma novidade para vocês. Acabamos de ganhar uma retro para o Piuí. Foi um pedido que o Renato havia feito para o Pacheco, ele como assessor, e foi concedido. Essa máquina vai ser entregue dia 30 de abril agora. Uma máquina zero para nós. No mais é só, senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, terminado, né? Eu só queria me desculpar aqui com o vereador Fabinho, que ele tinha pedido para me fazer a inscrição dele e eu acabei me esquecendo, mas teve bom que o tanto que ele falou era no grande mesmo. Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a outorga do Prêmio Boina de Ouro Sargento Galeno Rodrigues Galvão, do ano de 2025 e da outras providências. Coloco em única discussão o projeto de decreto legislativo. Coloco em única votação o projeto de decreto legislativo. Faz aquela, quem é favorável, maneira central. É só quê? Já pode fazer estágio. Você voltou para ele? Não, eu só arrumei para ele. Já não. Aprovado por 8 votos. Eleição para a constituição da Comissão de Saúde e Saneamento, cujos membros, presidente, vice-presidente, secretário relator e suplentes serão eleitos para o biênio 2025-2026. Para observância dos procedimentos regimentais, solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura dos dispositivos referentes à eleição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Piuí. Primeiro secretário, fazer a leitura dos artigos abaixo transcritos. Capítulo 2 das comissões, seção 1, disposições preliminares. Artigo 36. Na constituição das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que participam da Casa. Artigo 39. As comissões permanentes serão compostas de 3 membros efetivos e 1 membro suplente e contarão com presidente, vice-presidente e secretário. Parágrafo 1º. Cada vereador participará de quantas comissões forem necessário, sendo-lhe vedado presidir mais de uma.
Parágrafo 2º. Os membros das comissões permanentes serão eleitos após a eleição da mesa por período de 2 anos, considerando-se eleito, em caso de empate, o vereador do partido ainda não representado em outra comissão ou o vereador ainda não eleito para nenhuma comissão, ou, finalmente, o vereador mais votado nas eleições municipais. Parágrafo 3º. Far-se-á a votação separada para cada comissão, adotando-se procedimento físico e ou eletrônico, com indicação dos nomes mais votados e da legenda partidária respectiva. Parágrafo 4º. Na organização das comissões permanentes, obedecer-se-á ao disposto nesse regimento, mas não poderão ser eleitos para integrá-las o presidente da Câmara e o vereador que não se achar em exercício. Parágrafo 5º. O vice-presidente e o secretário somente poderão participar da comissão permanente quando não seja possível compô-la de outra forma adequadamente. Artigo 40. As comissões permanentes, logo que constituída, reunir-se-ão para eleger os respectivos presidente, vice-presidente e secretário relator e prefixar os dias e horas em que se reunirão ordinariamente. Parágrafo único. Em não havendo consenso entre os membros da comissão na escolha dos cargos previstos no caput, será realizado sorteio para a designação dos mesmos. Procedemos à eleição da Comissão de Saúde e Saneamento. Cada vereador será chamado por ordem alfabética, devendo indicar 4 membros, 3 efetivos, 1 suplente para a comissão. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos 9 vereadores. Convido o vereador Antônio Fernando Gomes para dar início à votação. Fábio Henrique Novaes, Gilvan, José Segundo Faria e Antônio Fernando. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Fábio Henrique Novaes Ferreira, Fernando, Segundinho e Gilvan. Vereador João Lúcio de Matos. Fábio Henrique, Segundinho, Gilvan e Fernando. Vereador João Marcos Macedo Silveira, Fábio Henrique, Gilvan, Segundinho e Fernando. Vereador José Segundo Faria. Antônio Fernando, Fábio Henrique, Gilvan e José Segundo. Vereador José Wellington da Silva. Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, Shirley Elaine, João Lúcio Matos. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Vou colocar o meu nome também, apreciação. Antônio Fernando. O Gilvan. São 4, né? E o Fábio Henrique. Vereador Wender José de Oliveira. Fábio Tolim, Gilvan, Segundinho e o Fernando. Votou não, você vai chamar de vereador. Você nem Segundinho. Votou. Votou, porque não chamou você, não chamou você. Eu acho que você votou também. Esquecendo, ele esqueceu de chamar. Esquecendo ele. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. É hoje. Fábio Henrique, Fernando, Gilvan e Segundinho. Ele chamou o Fernando e eu esqueci de você. Quer que você vote? Ele não quer que você vote. Já, pronto, já. Ele chamou o Fernando e eu não chamou os outros. Pronto? Você está pronto? Danilo. Pode passar? Não vai? Não, está aqui.
Eu segui. Começo a participar. Eu proponho a comissão. Eu proponho a comissão. E agora, gente, o que vocês vão fazer? Depois nós vamos descer lá, tem que esperar aqui. Quer sair ali? Espera a Pedro. Vamos lá. Foram eleitos para a Comissão de Saúde e Saneamento os seguintes membros: Fábio Henrique Novaes Ferreira, 9 votos. Gilvan Antônio da Silva, 9 votos. Antônio Fernando Gomes, 8 votos. Segundinho, 7 votos. Suspenda a sessão por 15 minutos, atendendo o artigo do Regimento Interno, para que os membros da Comissão de Saúde e Saneamento possam reunir e eleger o presidente, vice-presidente, secretário, relator e suplente, bem como prefixar o dia e a hora em que a reunião ordinariamente.
Presidente da Comissão de Saúde. Retornando aos trabalhos, a Comissão de Saúde e Saneamento elegeu o presidente, vice-presidente, secretário, relator e suplente, ficando composta dos seguintes vereadores: presidente Fábio Henrique Novaes Ferreira, vice-presidente Gilvan Antônio da Silva, secretário-relator José Segundo Faria e o suplente Antônio Fernando Gomes. A Comissão de Saúde e Saneamento decidirá posteriormente o dia e horário em que se reunirá ordinariamente. Reunião ordinária será às quintas-feiras, horário 18h15. Caso a reunião conjunta será quinta-feira às 17 horas. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamado dos cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Não há inscritos, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Senhor presidente, só deixar aqui as felicitações aí do nosso amigo Wender, né? Que é aniversário dele hoje, né, São Roque? Cantar os parabéns para você, muitos anos de vida, felicidade. Firme aí com nós aí, né? Deus te abençoe, meu amigo. Parabéns, São Roque. Deus te ilumine, dê muita força, muita saúde. Vamos cantar os parabéns para São Roque? Happy birthday to you. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.